Vamos ao toque de Somente Crer e receber o pastor Milton Alves Cavalcante. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celestial, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, pedindo, acrescenta a nossa fé, ajuda nós a crer de alma, Senhor. Como sempre tem dito o pastor Euclides nas suas pregações, precisamos crer de alma, crer de espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco em mais esta manhã de graça, de fé, Senhor, de companheirismo cristão ao redor da Tua Palavra. Que nós possamos ficar, Senhor, somente atrás do que o Senhor disse, somente com o que o Senhor disse, porque é suficiente para nós. Abençoa todos os Teus filhos, todo o Teu povo, Pai. É o nosso pedido humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos com Jesus. Estamos agradecidos, porque não é mérito nosso, tudo é a graça. Pela graça sois salvo, disse São Paulo, por meio da fé. E fé é revelação, né? Fé é revelação. Quem tem fé tem revelação. E quem tem revelação, quem é revelado, conhece o seu Deus. Porque só conhece as coisas de Deus o Espírito de Deus. É que São Paulo falou, né? Só conhece as coisas de Deus o Espírito de Deus. Então, somente quem tem o Espírito de Deus é que conhece as coisas de Deus. Amém? Irmãos, ninguém dá valor em nós, ninguém dá valor em você, mas saiba de uma coisa: só compreenderá esta mensagem aqueles que têm o Espírito de Deus. Porque quem trouxe essa mensagem foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo que desceu e falava em William Branham.
profeta chega a dizer, nesta mensagem, que estamos com ela aqui para estudar um pouco nesta manhã, que ele se sentia seguro porque ele só falava para o povo aquilo que Deus liberava para ele falar. Muitas coisas ele não falava porque era impedido, mas de ver, Deus mostrou para ele tudo. Que maravilha, né? Assim como Deus mostrou a João, né, lá na ilha de Patmos, Deus mostrou também para o irmão Branda, com uma exceção, né? Para João, Deus mostrou em símbolos. Para o irmão Branda, Deus mostrou revelado todos os mistérios. Mistérios desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. Ele fala nas eras da igreja, o profeta fala que a revelação inteira, ela é em Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse 22, versículo 19, parece. Mas que é 19 o último versículo. Então é revelação. A Bíblia inteira é revelação. Se o homem não for revelado, ele não vai entender nem um capítulo, nem um versículo. Ele vai até ler, repetir, né? Como que existem homens sábios na letra que sabe até quantos versículos tem na Bíblia, quantas letras tem na Bíblia, quantas palavras tem na Bíblia, eles sabem tudo isto. Mas, no entanto, quando chega em Atos 2,38, eles naturalizam e dizem: isso aqui foi Pedro. Não existe nenhum versículo que foi o homem. Todos foi Deus. Por isso que o profeta disse: a revelação é de Gênesis a Apocalipse. Ela não se contradiz, é toda a revelação. Então só entende as coisas de Deus o Espírito de Deus. Por isso Paulo disse: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o mesmo Espírito que habita em vós vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então nós precisamos do Espírito Santo. O profeta diz: mas eu não. A pessoa diz: mas eu nunca falei em língua, eu nunca dancei no Espírito. Não depende de falar línguas. Depende de crer nesta era, de crer piamente em toda a palavra. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Tivemos uma chuva muito boa ontem, né? A gente fica maravilhado, né, com o que Deus faz para nós, né, irmão Oliveira? Mesmo sem nós merecer, né? Às vezes nós somos um pouco turrão, mas devemos estar sempre nos colocando diante dele, pedindo graça, né? Pedindo que ele mude a nossa natureza. A nossa natureza, ela já é participante da natureza divina. Mas nós precisamos mais desta participação em nós. Amém? Precisamos nos chegar a eles. Se achegai a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós precisamos estar se chegando a Deus. Mas a Escritura, vamos ler, né, irmãos? Eu estou aberto a Bíblia aqui no livro de Isaías. Mas Isaías fala uma coisa muito importante quanto
quanto à predestinação. Quanto à nossa predestinação. No livro de Atos, nós vamos ler, capítulo 16. Depois pediu o irmão Paulo, ou algum irmão, que apague essas luzes do santuário ali da frente. Elas se incomodam um pouco. Então, vamos ler então, irmãos, Atos 16, versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Querido Deus, vivifica a tua palavra nos nossos corações, para a tua glória, Senhor. Te glorificamos, te adoramos, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos amados. Mesmo sentados, não precisa nem abrir a Bíblia, se não quiser. Eu vou ler São João, capítulo 1, versículo 16. 16 de São João, Evangelho de São João, e 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Baseando-se nessas escrituras, nós vamos estudarmos um pouco na mensagem Tua Casa. O profeta também fala na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus, no parágrafo 17, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu queria falar nesse sentido, irmãos, sobre tu e a tua casa. Tua casa é uma parte tua. O profeta fala sobre Paulo, lá em Filipos,
quando Paulo estava preso, Paulo e Silas, né? Foram presos por causa do Evangelho. E eles estavam já entrando para a madrugada e estavam cantando, louvando a Deus e comentando sobre a palavra de Deus. E aquilo estava incomodando aquele carcereiro que estava ouvindo eles. E de repente deu um terremoto naquele cárcere, naquela cadeia, né? Na nossa linguagem. Naquele presídio ali deu um terremoto. E o terremoto não foi na cidade inteira, foi só naquela cadeia, naquela casa, no cárcere. E as paredes ao redor de onde estava Paulo se romperam. E o portão que prendia eles caiu. E as ataduras que amarravam eles também saíram deles, né? As ataduras de ferro que os prendia. E o carcereiro, vendo tudo aquilo, e ele viu que os presos agora estavam soltos, ele ia se matar. Então, quando ele pegou a espada, aí então Paulo gritou: não faças isso. Está no capítulo 16 de Atos. Depois vocês podem ler em casa. Estamos todos aqui. Quando ele viu Paulo se entregando novamente, né? Paulo não fugiu. Veja, aquilo comoveu ele, porque Paulo liderou o grupo de presos e disse: não faça isso, estamos todos aqui. Quer dizer, estamos entregues. Ele podia prender todos novamente em outro lugar. Aí ele prostrou-se de joelho diante de Paulo e Silas, não dos outros presos, porque ele viu quem era que estava louvando a Deus ali dentro. Aí ele disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele viu que Paulo e Silas eram salvos, né? Aí foi quando Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E as escrituras relatam aqui neste capítulo que eles foram batizados, ele e a casa dele, naquela mesma madrugada. Aleluia. E nós vamos tomar um pouquinho, irmãos. O profeta chega a dizer que muitas vezes nós passamos por problemas, temos que passar, não igual o problema de Paulo, mas existem outros problemas que às vezes temos que passar e precisamos agir com resignação, com prudência, com paciência, saber esperar a hora certa nas situações, tudo. Pode te chamarem do que quiser, ele só não chama você de Deus, mas do resto, mas louva a Deus por isto, é Deus te testando. Muitas vezes Deus libera agentes de Satanás para nos testar. Agentes de Satanás para nos testar. Por que Deus libera? Porque eles são especialistas em fazer o mal. Os anjos não sabem fazer o mal, só o bem. Então Deus usa o quê? O diabo. Deus usou o diabo para prejudicar Jó. Deus usou o diabo para levar Acabe à condenação. O diabo. Estavam reunidos a corte celestial. Quem vai falar na boca dos falsos profetas de Acabe?
dos profetas de Acabe. Ninguém queria, não estava achando um anjo. Aí apareceu um espírito do abismo, né? Aí Deus perguntou para ele: o que tu está fazendo aqui? Ah, vem daí de... Ele disse... Aí ele veio se apresentar como uma solução para falar na boca dos profetas de Baal. Mas o que tu vai falar? Ah, eu vou lá e vou incentivar o rei a ir na guerra. Então vai e prospera. Deus disse: vai. Deus tinha um Micaías para ir lá e falar a palavra de Deus. Deus induziu Josafá a pedir ao rei que mandasse chamar Micaías. E Micaías foi lá e desaprovou toda a palavra dos 400 profetas. Ele levou um murro na boca, levou. Ele levou um tapa na cara com aquilo e ganhou cadeia e jejum. Mas ele foi falar a palavra. Mas quem foi que recebeu a vitória? Foi Micaías. Amém? Foi Micaías. Micaías ficou com a palavra, então a vitória veio a ele. Sofreu? Sim, sofreu, apanhou, mas teve a vitória na mão. Glória a Deus. No parágrafo 23, o profeta diz assim: agora eu tenho os meus filhos. Aí está meu filho José, Bile, Sara, Rebeca. Bem, agora eu quero ver cada um deles um obreiro no Evangelho, fazendo algo. Eu os quero ver salvos e cheios do Espírito Santo. Era um desejo do profeta. Agora eu os tenho entregue a Deus e dito: estou seguro em Deus por eles, vê? E eu creio que eles serão salvos, cada um deles. Vê? Eu creio que eles serão salvos e eu os terei do outro lado. Amém. E eu não creio que minha salvação vá salvá-los. Não. Mas a minha fé em Deus fará isso. Aleluia. É tudo por fé, irmãos. Por isso o profeta diz: somente crer, tudo é possível. Aleluia. Veja você. Minha fé, crendo que Deus fará isso, e isto fará com que eles venham a Cristo. Amém? A sua fé fará com que seus filhos venham a Cristo. E eu creio que é para isto que vocês oram pelos seus filhos. E essa é a razão pela qual seus filhos têm modos e verdadeiras damas e cavaleiros nesta era selvagem na qual estamos vivendo. No entanto, eles têm aquela parte deles que é a melhor que conheço de qualquer jovem. Vê? Bem, eu creio que a razão disto é por causa de suas orações por eles. Vocês os encomendaram a Deus e estão sustentando. Não é orar só uma vez. A mãe, o pai, não deve orar por o filho só uma vez. Ah, eu orei, já entreguei nas mãos de Deus. Não. Isso deve ser constante, irmãos. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus está pronto para responder.
quando pedimos com fé. Tem que haver a fé. Crer que Deus é capaz de responder o que você pediu, de te dar o que você pediu. Por isso que a irmã Hatmuz, ela poderia ter recebido $1 milhão se ela quisesse. A Edith, irmã dela, era paralítica, estava numa cadeira de rodas, na sala, ao redor da mesa onde estava sentada ela e o profeta de Deus. E o profeta de Deus estava contando contando não a visão, não era uma visão, contando que ele pediu a Deus um esquilo, e Deus disse: aonde tu disser que o esquilo vai aparecer, o esquilo vai aparecer. E o profeta escolheu o lugar, disse: eu quero daquele lado ali, e o esquilo apareceu. Não foram só um, foram 3 esquilos, um de cada vez. Mas cadê o outro? Deus disse: será 3. E o irmão Brando disse: mas cadê o outro? Deus disse: eu te disse, diga, e ele virá. Diga a palavra e ele virá. Não foi fácil para o profeta, não apareceu os 3 de uma vez, não. Demorou parece que uma tarde inteira, um dia inteiro. Deus testando a fé dele, testando a fé. Aleluia. E ele contou aquilo para a irmã Hatmuz. A irmã Hatmuz, irmão Brana, tudo isso daí eu creio, é a verdade que o Senhor está falando. A fé dela, o Espírito Santo veio nele e disse: fala para ela pedir o que ela quiser, ela receberá agora. Ela pode precisar de dinheiro, fala para ela pedir $1 milhão. Ela é pobre, é viúva. Ela disse, o irmão Brana falou para ela, ela começou a chorar. O irmão Brana disse: você tem a sua irmã aí que é paralítica, você pode pedir a cura dela, você receberá ela agora, sadia, ela sairá dessa cadeira de rodas agora. E ela chorando. O irmão Brana disse: você precisa de dinheiro, peça o tanto que você quiser e Deus vai te dar agora na sua mesa. E ela chorando. O irmão Brana não falou nos filhos dela. Tinha 2 filhos, adolescentes, brincando na rua, nesta hora desta reunião, o profeta na casa deles, e eles brincando na rua. Ela disse: irmão Brana, eu quero os meus filhos. O irmão Brana disse: eu os te dou agora. Pronto. Daí 2 minutos eles já estavam dentro da sala já, de joelhos. Amém? Foi a fé da irmã Hatmuz. Nós precisamos, irmãos, alimentar mais a nossa fé. Como nós alimentamos a nossa fé? Lendo a palavra e orando. Como amenizamos o mau gênio? Lendo a palavra e orando. Agora veja. O romano disse. O romano foi o carcereiro. Disse: o que devo fazer? Ele apenas pediu por si mesmo. O que devo fazer? Ele disse: o que devo fazer? E ele disse, Paulo: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vê? O carcereiro nem pediu pela casa dele, pediu por ele. Mas Paulo já ofereceu a palavra para a família inteira. Era somente ele crer. Agora, nós temos uma coisa a fazer.
Vamos voltar só um minuto para apanhar algo e encaixar no texto. Agora veja isto. Vamos tomar um velho homem que eu conheço na Bíblia, chamado Jó. Agora, Jó era um grande homem. Não havia ninguém como ele em seus dias. Jó era um profeta. E o povo vinha de longe e de perto para ouvir Jó. E Deus o abençoou, e ele prosperou. Ele era um homem rico. Ele tinha milhares de cabeças de gado e ovelhas, e as coisas que ele tinha. Ora, ele disse, quando ele saía nas ruas, os jovens príncipes do Oriente, que são os magos, os sábios, astrônomos, vocês sabem, eles disse que se inclinavam diante dele só para pedir uma palavra de sua sabedoria. Vê? Ele era um homem inteligente, ele era um profeta. E então o diabo olhou para baixo e ele viu que Jó era um homem inteligente. Então, vou lhe mostrar como um homem inteligente faz. Agora, voltando ao texto, tu e tua casa. Jó disse, quando ele viu que tudo estava simplesmente em boa ordem, como estão as casas de vocês agora, ele disse, você sabe, meus filhos casaram e foram embora. Mas disse, talvez porventura um deles pode ter pecado. Vou fazer um holocausto por eles. Vou fazer um sacrifício por eles. Veja que Jó admitiu que poderia um dos filhos dele ter pecado, então ele disse, eu vou fazer um sacrifício por eles. A boa ação de Jó. Agora, havia um requisito que Deus tinha. Era uma oferta queimada. Jó disse, agora ele não cria que seus filhos haviam pecado. Mas, disse, porventura eles podem ter pecado, porque eles estão visitando um ao outro, e indo à festa nas casas uns dos outros, e assim por diante, e se misturando, e eu creio que as coisas são assim. Ele disse, se algum deles pecou, reticência, então, Senhor, eu farei um holocausto e oferecerei este holocausto por meu filho, vê? E isto era tudo que ele sabia fazer, isto era tudo que Deus exigia, era um holocausto. Isto é tudo que ele requeria na época, né? Era a oferta queimada. Bem, então quando a grande hora da meia-noite chegou e atingiu o pobre velho Jó, assentado na condição que estava, você sabe, ele perdeu todo o seu gado, todas as suas ovelhas, e vieram as tempestades e mataram os seus filhos. As tempestades matou os filhos dele. E o fogo queimou os seus servos. E sua própria saúde desapareceu. E ele se assentou lá no monte de cinzas. E o seu próprio corpo irrompeu em furúnculos.
até ele pegar um caco de telha e raspava suas feridas. E até mesmo sua esposa o desencorajou com ele e chegou e disse: Jó, reticências. Agora vamos apenas gentilmente pensar da maneira que ela disse, a mulher de Jó. Agora veja, ali está Jó assentado, ele ficou assentado ali a noite toda, ali estavam seus consoladores assentados, com suas costas voltadas para ele, e eles lhe disseram que ele havia pecado. Os consoladores de Jó, irmãos, viraram as costas para Jó e disseram que ele tinha pecado. Por isso que ele estava naquela condição. Mas Jó sabia a sua vida. Este é o membro de igreja. Este é a junta de diáconos, ou seja o que for da igreja, vieram para vê-lo. E eles ficaram assentados ali por 7 dias. E eles continuavam lhe dizendo: Jó, é melhor você fazer uma confissão, porque você pecou, porque Deus não permitiria que um homem justo fosse atormentado dessa forma. Veja, Deus às vezes, reticências, essas coisas acontecem conosco porque pecamos, mas às vezes Ele está testando um santo em vez de estar castigando um pecador. Aí é que está a coisa. Nem todas as coisas ruins que vêm para nós, muitas vezes é teste. Na maioria das vezes. E eles pensavam que era o pecado de Jó. Então nós descobrimos que Jó era um homem justo. E quando Deus o testou, porque Satanás disse: oh, claro, quando ele chegou diante de Deus com os filhos de Deus, ele disse, quando Deus disse para ele: onde estavas? Ele disse: oh, apenas andando para lá e para cá, para cima e para baixo, na terra. Deus disse: você considerou meu servo Jó? Ele disse, aí Deus disse: ele é um homem perfeito. Não existe ninguém na terra como ele. Deus estava contente com aquilo. Aleluia. Oh, ele simplesmente ama ter um servo no qual ele possa confiar. Ele disse: não existe nenhum outro homem na terra como Jó. Vê? Disse: ele é um homem perfeito. E aquilo foi antes que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado. Vê? Meu Deus. E ele disse: ele é um homem perfeito, ele é justo, ele é correto, não existe ninguém como ele. Aleluias. Mesmo Jó sofrendo, é bom se inspirar em Jó. Amém? Amém. Aí Satanás disse: oh, claro, veja o que tu fizeste por ele. Tu lhe deste tudo.
Ele possui casas, ele possui filhos, ele possui gado, ele tem o que ele deseja. Claro, qualquer um poderia te servir assim. E disse: deixe-me tê-lo uma só vez na minha mão, né? E eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. Veja só, irmão, o diabo desafiando a Deus. Deus conhecia Jó. Irmãos, o profeta diz que a primeira noiva do Pentecostes caiu. Caiu como? Pela religião. Caiu aonde? Em Niceia. Caiu no concílio de Niceia. Caiu e se denominou. Mas a segunda está ordenada para não cair. É como Jó. Jó não caiu, sofreu, né? Mas não caiu. Então, esta noiva do último dia, quando brotou aquele talo lá em Lutero, ela está ordenada para não cair. A semente brotou e cresceu e está na era do amadurecimento. Ela não cairá. Amém? Esta é a nossa segurança. Deus disse: Satanás, ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Agora, esta é a confiança de Deus, que o seu profeta não falharia com ele. Vê? E ele está confiando em você e em mim, que não falharemos com ele. Amém? Oh, que glória! Irmão, surja o que surgir, venha o que vier, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Não sei se vocês já sabem. Em 1993, um africano começou a pregar que ele é o clamor da meia-noite. E que a mensagem já não serve mais, entre aspas, né? Porque ele usa a mensagem para se proteger, mas diz que para nós não serve. Para o povo da mensagem não serve, só serve para ele. E está enganando. Tá? Tem um obreiro no Brasil que se chama Apóstolo André. Como também tem um apóstolo Santiago aí, né? Vocês fujam destas coisas, desses apóstolos. A noiva está baseada em Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, 7 e Mateus 17, 11. Não existe mais nada além desta mensagem. O sétimo mensageiro já veio, o sétimo anjo já revelou os selos. O que falta mais? O profeta diz: o grande estrondo da era de Laodiceia, nas duas últimas páginas. Não haverá mais mensagem, as eras passaram, não haverá mais era, as eras passaram. Estamos agora aguardando o que? O grande estrondo que descerá o impulso e será infundido um tremendo batismo nesta noiva. E a tirará da terra e levará aos ares. Amém? Aleluias. Ele está confiando hoje em você e em mim. Quando o profeta disse em mim, era nele, no irmão Brana, e você é a igreja. Amém? Ele, Deus, está confiando em nós, como confiou em Jó.
pode vir o que vier, pode vir lepra, pode vir o que vier, você está firmado na rocha. Pode vir ventos. O que é ventos, irmãos? Ventos são erros doutrinários que está cruzando estas dimensões humanas de lado a lado, de nação a nação, de país a país. Ventos doutrinários. Mas nós não esquecemos de uma mensagem que o pastor Edmar Siqueira pregou em Goiânia. Ele disse: cuidado que o cavalo amarelo está caminhando dentro dos corredores do tabernáculo. O título da mensagem é Profecia. Por quê? Porque já se levantaram muitos pastores dentro da mensagem, se levantaram contra o companheirismo do Brasil e fizeram algo para si, e hoje estão fazendo coisas que não está mais na mensagem. Como tem um grande pastor lá em Franca, São Paulo, e é uma igrejona grande, tudo, mas lá, se vocês nem entrem nisso, irmão, porque eles já dizem que o novo nome de Cristo é Brana. Tá? O novo nome de Cristo é Brana. E o pastor Euclides nos advertiu isso no encontro, que essas coisas tudo vão correr para o novo nome de Cristo. Por quê? Porque está em Apocalipse que Jesus terá um novo nome. Tá. Aonde que nós vamos saber disso, se nem o profeta da era não disse isso? Como que nós vamos agora conjecturar o novo nome de Cristo? E lá está escrito que diz, e o nome pelo que se chama é a palavra de Deus. Lá já está dito que o nome que será chamado é a palavra de Deus. Só que nós não vamos dizer que o nome de Jesus é a palavra de Deus, não. Está na Bíblia isto, mas nós não formalizamos doutrinas com isso. Nós esperamos tudo por Deus, pela mensagem. E ele já diz que o novo nome de Cristo é Brana. Não é. Não é. O irmão Brana, quando ele foi questionado sobre isso, na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, o profeta disse: eu pararei o meu ministério se vocês não parar com isso. Que eles chegaram nele e disseram: irmão Brana, você é o próprio Jesus Cristo. O irmão Brana diz: ou vocês param com isso, está na mensagem, a serpente ferida, ou eu pararei o meu ministério. São tonterias, irmãos, para desviar os ouvidos dos eleitos da verdade, levando a fábulas, a palavras humanas, a ideologia humanas. E isto é uma desgraça. Isto vem para matar, é cavalo amarelo. Cavalo amarelo para perseguir a noivinha. Noivinha, Deus está confiando em mim e em você, diz o profeta. Aleluia. Assim como Jó não falhou, Deus confiava que seu profeta não falharia com ele. Vê? E ele está confiando em você e em mim, que não falharemos com ele. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias. Que não falharemos com ele. E então ele disse: não tire a vida dele. E Satanás fez tudo, excesso tirar a sua vida. Seus filhos foram mortos, seu gado foi morto, tudo, todas as fortunas dele, todas as riquezas, ele perdeu sua saúde e tudo mais, exceto sua esposa, e assentado ali fora, raspando suas feridas. E sua esposa chegou até a porta, e Satanás entrou nela e disse: você olhou ali para fora e disse: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Disse. O profeta disse: você parece tão miserável. Parece. Jó não xingou a esposa dele, não amaldiçoou ela.
Ele disse: tu falas como uma mulher louca. Vejam, agora ele nunca disse que ela era louca, disse que ela falava como uma louca. Vê? Você fala como uma mulher louca. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vê? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, eu vim ao mundo nu. Ele disse: tu nu retornareis ao pó, mas bendito seja o nome do Senhor, de qualquer modo. Aleluia. Eu nada tinha, quando cheguei aqui, eu partirei sem nada, mas benditos continua sendo o nome do Senhor. Oh, que coisa! Você sabe, Deus apenas deixa Satanás nos tentar por certo tempo, e então ele se cansa disto. Ele tenta você, ele tenta separar você de Deus, ele tenta separar você do companheirismo, te tirar da comunhão, tentar te afastar, mas veja bem, mas é só por um tempo. Tem um ponto que Deus disse: basta, basta, é eu e meu filho. Eu e meu filho, são meus filhos. Tira a tua mão suja da minha propriedade, Satanás. Eles são meus. Eu comprei eles, paguei com grande preço, preço de sangue. Vocês são de Deus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas há uma promessa: os escolhidos não serão enganados. Amém? Aleluias. E ainda disse: eis que vô-lo tenho predito. Jesus: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia ao encontro. Não. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Irmão, Jesus sabia disto. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, a palavra revelada, ali se ajuntarão as águias. Amém? Vocês creem que somos águias? Amém. As águias têm que sujar os seus biquinhos na carne fresca, se juntar para comer do pão e do vinho. Amém? Estamos rumando a Nova Jerusalém, a eternidade com Deus. Deus quer ter companheirismo conosco, seus filhos, porque Ele tinha companheirismo com Adão antes da queda. Irmão, Deus sofreu quando Deus perdeu o companheirismo com o seu casal antes da queda. Ali Deus proveu um sacrifício, para depois desse sacrifício Ele voltar novamente a restaurar o companheirismo, trazer o companheirismo de volta com o homem. Ele já está tendo, amém? Companheirismo. Porque você está defendendo a palavra dele. Você está vivendo pela palavra dele. Então Ele está tendo companheirismo conosco. Mas Ele quer aquele companheirismo conosco, com todos, que Ele teve com o profeta, com o mensageiro. Ele teve companheirismo com o mensageiro, um pouquinho, né?
O irmão Brana disse: ó Senhor, mas o esquilo não está, não estou vendo o esquilo. O que eu disse para você? Diga onde ele está. Diga. Ele vai estar onde você disser. Era Deus tendo companheirismo com o homem. Deus precisava disso? Não, irmão, Deus não precisava. O irmão Brana disse: eu sou um fracasso para começar. E quando ele chegou naquele bar, naquele lanchonete, não era um bar, uma lanchonete, que ele queria lanchar, comer alguma coisa, né? Algum salgado, e tinha aquela senhora bebendo com aqueles homens, e ele olhou, ali foi o homem, a natureza humana, porque a nossa natureza humana, irmã, ela destrói. Você sabia disso? Viu aquela irmã naquela agonizante falha terrível, bebendo, e dois homens na mesa. Ali a natureza humana agiu nele e disse: por que Deus não varre isto da face da terra? O que será das minhas filhas? Aí Deus disse: sai ali fora, quero falar com você. Não dentro do bar, né? Ele saiu. Quando ele saiu, ele viu o globo da terra. O globo da terra girando na frente dele. E viu ele dentro daquele globo. E toda vez que ele cometia uma falha, o sangue de Jesus passava sobre ele. Quando terminou aquele filme, né? Aí Jesus disse: eu te perdoei, né? E você está condenando aquela mulher. Vai e fale com ela. Irmãos, Deus quer ter companheirismo com você. Ele teve companheirismo com o profeta, mesmo nas falhas do profeta. É porque Ele quer ter conosco, que Ele não tem hoje, da maneira que teve com o profeta, porque nós não fomos formados para isso. Quando Deus quer falar com o homem, Deus prepara ele, desde o nascimento. E como Ele falava com Jeremias, Ele preparou, disse: não, antes que tu nascesse, desde o ventre, eu te fiz profeta. Com Paulo foi a mesma coisa. Ele é escolhido para mim, Ananias. Então Deus estava fazendo o quê? Mostrando que Ele quer ter companheirismo conosco. Agora, quando nós chegar naquele batismo que virá, tremendo, aí sim, aí será restaurado em totalidade o companheirismo de Deus conosco. Amém? Aleluia. Aí o profeta falou com ela, disse: posso falar com você, irmã? É só eu estou ocupada. A mulher disse: não, mas eu quero falar contigo, eu sou um pastor, né? Aí ela contou a história dela, e ela foi redimida ali. Foi redimida. Você sabe. Você sabe. Mas Jó permaneceu com aquilo. Jó permaneceu com aquilo, e Jó sabia que ele não era um pecador. Mas ele disse: não, Senhor. Quando eles questionaram ele, disse: não, Senhor, eu não sou um pecador. Porque ele estava firme na justiça de Deus. E naquele holocausto que ele tinha feito, ele havia oferecido aquilo, era tudo que ele tinha para oferecer a Deus. Aquilo era tudo que Deus requeria. Então eu vou ter que encerrar. E ele sabia que aquilo era a palavra de Deus e não poderia falhar. Então você pensou onde aqueles filhos estavam? Os filhos de Jó? Eles estavam no céu. O diabo matou, né? Mas o que o profeta diz aqui? Os filhos de Jó estavam no céu. Ele está com eles hoje.
Jó e eles. E Deus salvou os seus filhos, os filhos de Jó. Eles estavam no céu esperando por ele, vê? Agora, se Jó agiu em cima da própria coisa que Deus lhe disse para fazer, a única coisa era ser justo, era oferecer um holocausto. Aquilo era justiça. E ele salvou a Jó e sua casa. Então, o que é justo diante de Deus? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém? Vamos dizer junto? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém? Então, se estou crendo por minha casa, você está crendo por sua casa, crendo que confiamos em Deus quanto àquilo, Deus imputa nossa própria fé, como Ele fez com Abraão ou com Jó, ou qualquer um deles por justiça. Vê você? Então nos é concedido por justiça, e é assim que tu e tua casa será salvo. Irmãos, creia na salvação dos seus filhos, das suas filhas. Encomende eles a Deus toda hora, todo minuto, todo instante. Tiver um tempinho, encomenda a Deus. Eu não posso, Leslie, por minha própria causa. Não posso. Mas lá em casa, quando um filho saía de casa, que ia viajar para longe, a irmã Margarida colocava uma mensagem do profeta dentro da bolsa dele. Dentro da bolsa. Ele chegava lá, que ele abria a bolsa, estava a mensagem. Aí a mãe botou a mensagem aqui. Onde eles iam, a mensagem ia. Hoje eles são agradecidos por isso. Agradecidos. Uai, até bebia, farreava, mas quando abria a bolsa, chegava lá no serviço, às vezes em outra cidade longe, abria a bolsa, a mensagem do profeta lá dentro. Irmão, o maior investimento que existe é na sua família. O maior investimento espiritual que existe. Eu não estou dizendo material, não é de comprar uma casa para o filho, que eu sei que os irmãos não podem. Se puder é bom, mas não pode. Às vezes não pode comprar nem para nós, mas investe na fé. Amém? Investe. Você vai ver o resultado. O que é que Jesus disse? Lança o pão sobre as águas, depois você colhe, depois vem a colheita. Você vai colher o que bom? Você vai colher trigo. Você lançou pão, né? Você não vai colher espinhos. Você lançou pão, você lançou boas coisas, você vai colher o que é bom. Você vai colher natureza divina, Espírito Santo, batismo em nome de Jesus Cristo. E o profeta diz, vamos nos colocar de pé. O profeta diz, e esta é a maneira que eu creio ponto, 2 pontos. E esta é a maneira que eu creio 2 pontos. Serão salvos tu e tua casa. Receba isto nesta manhã, Igreja de Deus. Inclinemos nossas cabeças. Querido Deus, levante as suas mãos agora. O que está faltando em nós, Senhor, para nós crer de alma que os nossos filhos serão salvos?
Ajuda nós a crer, Senhor, de alma nestas coisas. Ajuda nós a estar cada vez mais nos ajuntando na fé, nos unindo na fé, fazendo um paredão de fé contra as hostes espirituais da maldade. E que aqueles irmãos e irmãs que não estão ainda na comunhão, Senhor, que possam retornar o mais breve possível, porque os dias são maus, o inimigo nos apanha. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Sustenta este povo, Senhor. Ajuda este povo, ajuda a tua noiva, sustenta a tua noiva, cura a tua noiva, perdoa a tua noiva, contigo está o perdão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo mal seja desfeito, toda dúvida, todo pensamento negativo, e que somente o positivo de Deus possa operar em nós. Dizer: posso todas as coisas, posso, diga irmãos, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Deus vos abençoe. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Abençoe seu irmão com a paz do Senhor. Nos leve para os nossos lares abençoados. Amém?